A rainha da Horda voltou? Ou será que a vergonha é que voltou? A Horda não é nada! Vocês não são nada! E que cinemática foi essa que tanta gente não entendeu? Xalata fugiu da briga com Sylvanas? Ou a Sylvanas que foi ignorada por Xalata, que tinha algo mais importante para fazer? O que estava acontecendo ali? E para onde foi Xalata? E o principal, como Sylvanas conseguiu sair da Gorja e ir para Azeroth? Essas e outras perguntas a gente responde para vocês em mais uma parte do nosso quarto Megateorizandro. Mas, Andro, tu não me ia falar da adaga de Xalata e do Enzod, das relações deles com o que aconteceu na Torre do Caos e da morte da Léria? Sim, lendários. Mas essa cinemática não dá pra ignorar. Tem muita coisa importante. Mas, não se preocupem, falaremos sim da adaga. E será parte desse quarto Megateorizandro. Fiquem conectados e esperem, porque vai valer a pena. Brigadão aos nossos lendários membros do canal: André Crespo, Matheus Sá, Arielzin, Alexandre Ferreira, Eri Dogf e Alan Zipper. Vocês nos motivam demais todos os dias. E a vocês que sempre estão aqui assistindo, deixando o like e o hype nos vídeos. Agora, chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Pois é, podemos dizer que a cinemática da Torre do Caos tem uma parte 2. Enquanto na Torre do Caos vimos a Léria ser derrotada e rasgada para que Lura fosse liberta, e assim a Naru Sombrio pudesse corromper a nascente do Sol e usá-la como um caminho para as incontáveis criaturas do Void da hoste devoradora de Xalata. No momento de sua terceira morte, ela abre o caminho para nós. Agora, na cinemática da raid Marcha de Keldanas, vemos a torrente de poder do caos e as criaturas do Void descendo para dentro da nascente das sombras. Veressa e Arathor estão tentando se levantar depois da batalha contra a Naru Lura, agora derrotada. Até que... Vocês corre-ventos. Simplesmente não aceitam que é hora de cair e morrer. Pois é, Xalata imaginava que a Léria era tudo o que ela precisaria enfrentar, que a Léria era a única corre-ventos que ela precisaria lidar, mas, vendo Veressa e, mais uma vez, Arathor ali, depois do seu Naru Lura ser derrotado, deixou claro para ela que eles dois poderiam ser um problema futuro. Então, antes que eles atrapalhassem mais alguma parte do plano dela, ela decide dar fim neles, fazer eles dois irem de arrasta. Será que Xalata consegue? Não é tão difícil, certo? Depois de, com um instalar de dedos, Arathor ter sido jogado longe com seu pai e, depois de vermos frequentemente Veressa no chão ou se levantando, talvez Xalata não precisasse usar as duas mãos para isso. O problema foi que... Quando a flecha encontrar o alvo, o último guilhão cairá. Não, lendários. Absolutamente não é a conclusão dessa profecia. Mas sim, foi Sylvanas quem salvou Arathor e Veressa quando ninguém mais poderia. Afinal, a Léria caiu dentro da Nascente das Sombras e o Turalion também. Então, quem poderia salvar eles? Sylvanas e a sua conhecida flecha imbuída com o poder da Gorja. Ou será o poder da Banshee? Bom, o fato é que, se você observar, antes mesmo das Sylvanas chegar, uma das orbes de Xalata já muda de duas orbes sombrias, com estrelas em movimento, para duas orbes sendo tomadas por uma luz branca girando em espiral, deixando claro que elas sentiram, e aí vocês decidem nos comentários. Ou as orbes sentiram o portal se abrindo e por isso reagiram assim, ou as orbes de Xalata sentiram o perigo, sentiram Sylvanas, sentiram o poder da morte se aproximando dali. O fato é que elas tinham razão. A flecha de Sylvanas atingiria Xalata se ela não se afastasse. Como disse Zenak nos comentários, bom, Xalata esquivou do ataque da genocida, ia ser um headshot. Em vez da flecha atingir Xalata, foi uma de suas orbes,
que foi atingida pela flecha, explodindo e se dissipando. A orbe de Xalatar se apaga antes mesmo de a flecha terminar o caminho. Xalatar já olha de onde veio aquela flecha. Um portal sombrio, como o local mais escuro do universo, se abre. Um arco é tudo que Xalatar vê, até que ela, Sylvanas, entra e... Nós, Corre-Ventos, sempre tivemos essa teimosia. Observe que Sylvanas anda alguns passos, deixando ver esse e Arator para trás, deixando claro que ela está ali para proteger eles. E mais que isso, ela caminha até Xalatar, deixando claro que não. Ela não tem medo. Xalatar, como sempre, debocha e minimiza as coisas. Você? Mas há algo muito interessante que Xalatar diz, bem aqui. Pra ser sincera, você não entrou nos meus cálculos. Ou seja, Sylvanas aparecer ali não era algo esperado por Xalatar, não foi algo que o Void viu dentre suas 1000 verdades. Isso deixa claro que Sylvanas conseguiu algo que muitos não têm. O livre-arbítrio verdadeiro, a capacidade de fazer algo que o Void não espera e que, igualmente, a luz não vê. Algo que não foi planejado ou esperado. Para nós, é como alguém que sai da Matrix. É o que falamos no 11º Teorizando, o livre-arbítrio que a Titã Azeroth tem e que faz as outras forças temerem ela e verem ela como uma inimiga. Em outras palavras, Sylvanas deixou de fazer o que estava programado para fazer o que ela quer fazer. E assim, Sylvanas se tornou imprevisível. Antes mesmo de terminar de falar, Xalatar ouve algo lá em cima. Um som, um grito, um sussurro. Eu tenho a impressão que é o barulho da torrente de poder diminuindo, deixando claro que o feixe do caos vai se encerrar e o caminho para a nascente das sombras vai se fechar. Então ela não terá o tempo que ela precisaria para essa batalha. Principalmente porque, diferente dos outros, Sylvanas, agora pelo menos, é imprevisível. E então, será que Xalatar ganhará essa batalha? Sylvanas então diz: A morte chega para todos, Xalatar. Até para sua espécie imunda. Observe que ao dizer isso, Sylvanas dissipa uma fumaça nos pés. E quando foi a última vez que vimos isso? Um traidor liderando traidores. Por que devo aceitar seu desafio? Ah, Andrew, mas isso aí é nas mãos. E essa fumaça aí é roxa. E que tal essa então? Ok, Andrew, mas o que significa isso? Devemos lembrar que quando Sylvanas emanava essa fumaça, seja nas mãos ou nos pés, ela estava se preparando para uma batalha. Devemos lembrar também que, pelo menos no caso do Lich King, ela estava pisando em terreno inimigo. E o principal, devemos lembrar do poder que ela demonstrou, quebrando a coroa. Então sim, Sylvanas estava preparada para uma batalha, e uma batalha no nível acima, talvez até maior que com o Lich King. Nesse momento, Sylvanas também diz: A morte chega para todos, Xalatar. Até para sua espécie imunda. Mas espera aí, Xalatar um dia disse... E eu tenho uma eternidade pra jogar. Como ela poderia morrer, hein, André? Devemos lembrar que Xalatar era um mortal, certo? Pelo que sabemos, ela foi convertida em uma criatura do caos, e sendo uma criatura do caos, a imortalidade parece ser bem possível, já que, assim como os servos de Sargeras voltam para a espiral etérea depois de morrer, os servos do caos voltam para o vazio depois de morrer. Então acredito que o morrer que Sylvanas está falando é isso, Xalatar ser enviada de volta para o vazio, de onde a sua espécie, como Sylvanas disse, se originou. Até para sua espécie imunda. Andrew, eu tô achando que Sylvanas está falando de Shadowlands mesmo, hein? Até o momento, lendários, não há confirmação disso, de que criaturas do Void vão para Shadowlands. Então, pelo menos por enquanto, essa é a morte que conhecemos para as criaturas do caos, voltarem para o Void. Mas, e se a luta entre Xalatar e Sylvanas tivesse acontecido? Quem teria ganhado? A gente fez uma enquete no canal e o resultado foi esse.
Pelo menos na enquete, Sylvanas ganhou de lavada. Claro que nós já colocamos Xal'ataar como uma grande vencedora. Ela é hoje a criatura do Void mais poderosa que conhecemos. Ela detém o poder de Dalaran, de Beledar e até de Dimensions, o último Void Lord, além de muitos outros poderes que ela conquistou nesses milênios de vida. Já Sylvanas era sim poderosa. Era. Mas devemos lembrar que seu poder vinha da Gorja, onde incontáveis almas foram aprisionadas e por isso tanto poder ela tinha. Mas depois da queda do Jailer, muitas almas foram julgadas e enviadas para outros reinos, como os Elfos Noturnos de Teldrassil, que foram enviados para Ardenweald, e muitos outros foram para os outros reinos de Shadowlands. Assim, a Gorja ficou muito mais vazia, e quem dependia do poder dela foi enfraquecido, e isso, claro, inclui Sylvanas. Então podemos concluir que sim, Sylvanas está mais fraca que antes, mas há algo a se observar. Um detalhe, o Marcos Vinícius comentou aqui no canal. 2 passagens em BFA onde o vazio sente medo da morte. Quadrinho das Três Irmãs e no epílogo dos Leais a Sylvanas, onde a mesma diz até mesmo que Enzoth serviria à morte no final. A primeira passagem de Orifin, onde Venari, um ser de Shadowlands, disse para Xal'ataar lá em Karesh, que estava presa na Gorja, e sabe bem que o vazio teme o que está na Gorja, ou seja, no Reino da Morte. A Blizzard abrindo caminho para um soft retcon para Shadowlands. Talvez os titãs moldaram o que conhecemos? Talvez. Eu acho que foi algo maior. E que a verdadeira morte está oculta. Peraí, Andrew, então Xal'ataar fugiu de Sylvanas porque ela domina a morte? Terminamos isso outra hora, quem sabe? Continua. Abrir um portal para a Gorja é possível, mas eu não aconselho. Diga-lhes que a Dama Sombria tudo vê, mesmo agora.